Olá, amados irmãos e amigos, mais uma vez aqui estamos para glorificar o nome do Senhor através da meditação na sua palavra, amém? Nós vamos dando início, esperando que os irmãos vão entrando aí para nos dar um feedback acerca do som, da imagem. Hoje nós estamos em simultâneo, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu acho que o Instagram ficou muito em cima. Afasta um pouquinho para trás. Vamos fazer algumas adaptações aqui para acompanhar. E assim nós estaremos glorificando o nome do Senhor. Quando eu olhar para cá, eu estou olhando para o Instagram. Quando eu olhar para cá, eu estou olhando para o Facebook. E assim por diante. Amém? Nossa irmã Maria já chegou. Nossa irmã Isabelle Andrade também já chegou. E nós vamos nos ajustando aqui para darmos início, às nossas lives, que é aquilo que Deus preparou para nós, de maneira que nós possamos meditar na palavra do Senhor e mantermos assim nossas almas alimentadas. Vou baixar aqui o volume. Pronto. O volume está bom, irmã Maria? Pai do Senhor a todos, em nome de Jesus. Vou afastar um pouquinho aqui do lado. Amém. Nossa irmã Lívia Beatriz também entrou. Nesse caso pelo Instagram. Eu não sei se o ângulo ficou muito bom, irmã Lívia. O que você acha, Maria? Amém? Então, meus amados irmãos, nós vamos dar início à nossa live, nós vamos orar. Amém? Como nós estamos habituados. Logo em seguida estaremos entrando, louvando alguns hinos, ou um hino, dos nossos salmos e hinos. E logo em seguida estaremos meditando acerca da palavra de Deus, nos alimentando, não é? Essa palavra que nos deixa felizes em ouvi-la e praticá-la. Amém? Antes de tudo, meu nome é Sandro Máximo e nós estamos junto com os amados irmãos da IECPI, Igreja Evangélica Congregacional no Parque Industrial, vinculado, não é, à Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, cujo pastor presidente é o reverendo Ismael Ornilo, a quem nós mandamos um abraço desde já. E também somos vinculados como campo missionário da IEC do Ligeiro, na pessoa do nosso pastor Marcos Barbosa, a quem também enviamos saudações. Saudações também aos nossos amados pastores que compõem aqui a Grande Natal, nosso pastor Marconi Borba, na primeira igreja do Alecrim, nosso pastor Ângelo, da IEC Zona Sul, pastor César, da IEC de Diamantina, e pastor Josélio Martins, da IEC São José de Mipibu, ali, vizinho a nós aqui em Parnamirim. Amém? A todos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, um abraço e que Deus os abençoe. Nós vamos orar agora, irmãos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós estamos reunidos, Senhor, mais uma vez em Teu nome, através dessa ferramenta, Senhor, que o Senhor coloca à nossa disposição, colocado à nossa disposição. Então, que Teu nome seja mais uma vez glorificado, exaltado, enaltecido. Vem iluminando-nos, Senhor, para que através da menção da Tua palavra, nós sejamos edificados. E assim nos enchamos, meu Pai, de esperança, de nos encontrarmos contigo. Nos abençoa, é o que nós te pedimos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amados? Vamos ouvir alguns hinos, ou melhor, um hino, vou tentar aqui colocar de maneira que dê para ouvir nos dois, né? Tanto no Instagram quanto no Face. Vamos ver como é que fica. Amaste-me, Senhor, ainda cintila
a luz não vier aos céus, ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxer à terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Amaste a mim, Senhor, também quando imolado em afrontosa cruz, o meigo Salvador tomou-me para si, salvou-me do pecado, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que imenso amor. Amaste a mim, Senhor, bem sei quando em meu peito entrou a eterna luz, o meu Consolador, e com tesouros mil do teu favor perfeito trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que insigne amor. Não cessa o teu amor, porque jamais o inferno e o mundo poderão falas vontade opor ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor, é sempre todo amor. Não cessa o teu amor, porque jamais o inferno e o mundo poderão falas vontade opor ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor, é sempre todo amor. Amém, meus amados irmãos. Nós ouvimos um hino lindo da parte do Senhor, na voz do pastor Gilson Soares, do nosso Salmos e Hinos, se não me engano, o hino número 44, para a honra e glória do Senhor. Os irmãos estão vendo aqui uma imagenzinha desse lado, é justamente o acompanhamento dos irmãos que nos seguem através do Instagram. Nossa irmã Mariana Máximo, Andréa Duarte, nossa irmã Lívia Beatriz, já se encontram conosco, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Somos gratos a Deus, estamos esperançosos de que esse momento de isolamento social passe, e nós temos aí a oportunidade de estarmos juntos novamente no templo, glorificando e enaltecendo o nome do Senhor, pois assim nós consideramos as coisas normais, não é? Como nós estamos habituados. Mas nós cremos também que, como nós já falamos algumas outras vezes, tudo é propósito de Deus,
isso que está acontecendo é para a honra e glória do Senhor. Eu sei que é um momento de dor para muita gente, né? Muitas famílias têm perdido aí entes queridos. Isso realmente é muito triste. Mas os que ficam tiram proveito disso também, não é? Parece ser aí um paradoxo, né? Um antagonismo muito grande, aprender com a dor. Mas nós aprendemos sim, com as adversidades. Ao longo da história, Deus tem permitido certas coisas na vida do homem, e eles têm aprendido com isso, né? E feito o possível para que coisas ruins não aconteçam de novo. Como no caso aí, por exemplo, do Holocausto, da perseguição do povo judeu, que o mundo todo vê, pelo menos a sua grande maioria, horrorizado, né? Tais acontecimentos, onde a vida humana perde o seu valor. Então nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus hoje, acerca da volta, ou melhor, o texto, né, se encontra em Mateus capítulo 4, a partir do verso 12. Mateus capítulo 4, verso 12. Se o som do fundo musical estiver alto, por favor, alguém me diga, para que eu possa baixar um pouco, não é? Para não incomodar tanto ou atrapalhar o que é mais importante, que é nós ouvirmos a palavra do Senhor. Então, Mateus capítulo 4, a partir do verso 12. Antes de nós passarmos a ler, irmãos, cuja epígrafe do texto é Jesus volta para a Galileia. Coisa interessante está acontecendo aqui. Então, nós vamos, porque à medida que eu estou falando, o Facebook está traduzindo e colocando ali o closed caption, né? O texto. Graças a Deus por isso. Então vamos fazer algumas considerações, amados irmãos, acerca de Mateus. Mateus, que era cobrador de impostos, né? Ele, quando escreve o seu evangelho, né, ele narra a história de Jesus Cristo. Ele, assim como nós, quando escrevemos uma carta, nós endereçamos para alguém, Mateus endereçou o seu evangelho para o povo judeu, para o seu próprio povo. Ele é, dos evangelistas, o que mais cita o Antigo Testamento e principalmente o profeta Isaías, visto que este é um profeta muito conhecido pelo povo judeu. E ele apresenta Jesus Cristo como sendo o Messias prometido, né? Aquele Messias que o próprio profeta Isaías disse no passado que viria, né? E ele assim tenta fazê-lo, apresentando Jesus como sendo o Messias. Então, vamos ler o que diz aqui o texto acerca desse episódio aqui da vida de Jesus. A partir do verso 12, 4:12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, melhor dizendo, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, a pronúncia não tem acento, Naftali, caminho do mar além de Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai,
o seguiram. Glórias a Deus por isso. Amém, irmãos? Oremos então. Meu Senhor e Deus, Pai bendito, mais uma vez, Senhor, nos apresentamos diante de Ti, diante do Teu povo, para fazermos menção da Tua palavra, para nos alimentarmos dela, Senhor. Então que ela venha enriquecer o nosso entendimento, a nossa compreensão das coisas, que nós tenhamos discernimento, Senhor, para compreendermos qual é a Tua vontade para nós, para o Teu povo, e que Teu Santo Espírito, através de Sua iluminação, venha até mim nesse momento, Senhor, e me instrua no falar, no pronunciar, no abrir e fechar da minha boca, para que Teu nome seja glorificado através dessas palavras. Eu te peço isso, Senhor, ciente das minhas capacidades, dos meus limites, e em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos então meditando um pouco mais na palavra do Senhor, como nós estamos habituados nesses tempos de reclusão, né? De afastamento uns dos outros, ainda que momentâneo. Então, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo, logo após de ter sido batizado por João, logo após ele ter sido tentado, logo no início do capítulo 4, ter sido levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado por Satanás, pelo diabo. E no versículo 12, ele soube, né, ele fica sabendo que João fora preso. E ele se retira para a Galileia. Jesus, até esse momento, ele morava em Nazaré. Durante muito tempo da sua vida, ele morou em Nazaré. Daí a sua alcunha, né? Daí ele ser conhecido também como Jesus, o Nazareno. E o fato de João ter sido preso, talvez tenha marcado muito a vida de Jesus, no sentido de saber o que estava prestes a acontecer com ele. E ele se retira, ele se afasta e vai para a Galileia. Às vezes, na nossa vida, irmãos, nós nos deparamos com situações que o único desejo que brota em nosso coração é correr, fugir, é ir para longe, porque aquilo que nós não vemos, o coração não sente. E talvez o acontecimento traga dor, e no nosso pensamento, entendimento, nós imaginamos que o quanto mais longe estivermos daquele ponto, daquele foco, isso vai trazer, de certa forma, alívio para nós. Vai trazer, de certa forma, uma segurança para nós. Mas o fato é que Jesus se ausenta. Ele sai da Galileia, deixando, no verso 13, ele deixa Nazaré e foi morar em Cafarnaum, uma cidadezinha à beira-mar, como o próprio texto diz, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Essas duas cidades, esses dois nomes, Zebulon e Naftali, são o nome das possessões, não é? O nome dos filhos de Isaac, né, de Israel, que tiveram as suas possessões mais ao norte, próximo ao Mar da Galileia. É onde justamente se localiza Cafarnaum, nos confins de Zebulon e Naftali. E isso tudo para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Como eu falei, Mateus usa muito, né, o profeta Isaías, suas citações, para mostrar para o povo judeu que esse Jesus, que Nazareno, esse Jesus que se conhecia o pai, a mãe e sua família, era de fato o Messias prometido. Então, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, lá no capítulo 9, do verso 1 e 2 de Isaías, ele repete: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além de Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Glórias a Deus, irmãos. Isso que foi profetizado pelo profeta Isaías, de fato, era um grande momento para o povo judeu, assim como é também um grande momento para nós, gentios, que fomos alcançados pela misericórdia e graça do Senhor e fomos inseridos neste novo Israel e fazemos parte dessa promessa. E esta grande verdade dita pelo profeta e aqui repetido por Mateus, pelo evangelista Mateus.
O povo que jazia nas trevas viu grande luz. Assim era a nossa vida, irmãos. Se você fizer aí uma introspecção, uma pequena reflexão acerca da sua vida pregressa, da nossa vida pregressa, nós vamos ver que nós andávamos nas trevas. Muito embora talvez haja quem imaginasse estar andando na luz, ou sob a luz. Mas nossos caminhos eram maus. Tudo aquilo que nós fazíamos evidenciava tão somente a nossa vontade e o nosso desejo de sobrepujar o outro, de conquistar em detrimento do próximo e assim realizar os nossos projetos. Mas aprove ao Senhor que a sua luz resplandecesse sobre nós. E Jesus gostava muito dessas analogias, dessas comparações, não é? Trevas, luz, essas coisas opostas entre si. Porque a luz, onde ela chega, ela dissipa as trevas. Ela faz com que o que estava em oculto apareça. Ela faz com que aquilo que ninguém vê torne-se visível. Então Deus fez isso conosco. Ele nos tira de uma situação complicada. Ele nos tira de uma situação de timidez, de medo. E nos faz enxergar as coisas ao nosso redor de uma maneira diferente. Jesus nos ensina através da sua palavra. E nós devemos valorizar muito essa palavra. Eu ouvi hoje um comentário acerca de um pregador do momento, um jovem até, e ele foi um pouco infeliz quando ele falava que a Bíblia tinha tomado um dos lugares, ou sido acrescentada, em meio à Trindade, como sendo o quarto, de tanto valor que ele acha que as pessoas estavam superestimando a palavra de Deus. Longe disso, longe disso. A palavra do Senhor jamais vai tomar lugar de um dos entes da Trindade, Isso chega a ser ridículo. Mas esse livro é importante porque, na realidade, sim, ele revela a vontade de Deus para nós, ele revela, sim, o que Deus pensa a nosso respeito, ela revela, sim, promessas que hão de acontecer, ela revela, sim, o padrão de vida, de ética e moral que o crente deve andar. Ela aponta e revela as nossas falibilidades, as nossas falências, a nossa pequenez, a nossa total dependência de Deus. Então ela deve ser, sim, fruto de respeito, de admiração até, porque ela traz para nós aquilo que Deus quer que nós saibamos. Ela traz para o nosso entendimento e compreensão tudo aquilo que é necessário para que nós possamos mudar. O Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós nos modifica, no decorrer da nossa caminhada, mas dentro desse conhecimento, tendo a nossa participação também em lendo e conhecendo, para que nós não venhamos agir como meninos, nos enveredando por caminhos que nós não sabemos onde vão dar, onde eles vão terminar. A Bíblia diz que há caminhos que aos homens parecem perfeitos, mas ao final deles, ou ao cabo deles, são caminhos de morte. E muitas pessoas andam assim, achando que estão fazendo coisa boa, mas não estão fazendo coisa boa. Talvez esse rapaz seja um deles. Ele teve esse discernimento através dele mesmo, vamos dizer assim. É uma revelação dele mesmo, e ele traçou comentários que eu acredito que nem todo crente pensa assim acerca da palavra de Deus. Então, essa luz que resplandece e nos mostra o caminho à nossa frente, que antes estava obscurecido, que antes estava escurecido, é Jesus, É Ele que nos abre este caminho novo, que nos leva diretamente para si, que nos leva diretamente para o céu. Então temos sim que valorizar esta palavra, porque ela é inerrante, ela é infalível, ao contrário dos homens. Um homem se levantar e dizer que é infalível é uma heresia, nós sabemos disso, mas a palavra de Deus, ela tem persistido ao longo da história, ao longo do tempo, encontrado algumas oposições, mas nunca foi colocada por terra, nunca foi desacreditada, muito pelo contrário. Eu já mencionei isso em algumas lives anteriores, A própria arqueologia bíblica muitas vezes encontra aí evidências do que fala as Escrituras, corroborando com a sua veracidade. Então, glórias a Deus por isso. Nós cremos que no final de tudo, o nome do Senhor vai ser glorificado, e aqueles que leem a palavra do Senhor e fazem menção
destas letras, dessa doutrina, serão muito mais edificados do que aqueles que não o fazem. Nós sabemos, irmãos, e isso deve ser dito, mencionado, apologeticamente falando, né, defendendo a fé cristã, para que os cristãos não sejam iludidos, principalmente os neófitos, os novos na fé. Existem tantas igrejas aí, grandes inclusive, poderosas financeiramente falando, na terra e no mundo, que pregam uma vivência cristã sem a necessidade de se ler, de se meditar, de se buscar, de se estudar, de se fazer um curso de teologia, por exemplo, para quem quer se aprofundar mais. Querem viver o cristianismo sem a fonte dele, né? Porque é a Bíblia que nos apresenta Deus, que nos apresenta Jesus, o seu modo de pensar, né? Os seus ensinamentos. Você vai ver aqui no capítulo 5 que Jesus começa o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte vai do capítulo 5, 6 e termina no 7. E Jesus Cristo viveu tudo o que ele ensinou no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, ou as bem-aventuranças. Então é necessário aprendermos isso. Como é que nós vamos nos edificar? Como é que nós vamos aprender? Confiando tão somente na palavra de alguém que se diz líder e fala de si mesmo. Nós sabemos que o homem de si mesmo nada tem para oferecer. O homem de si mesmo nada tem para dar, né? Já visto nossa inclinação para o erro, o pecado, né, que os nossos pais cometeram e que nos contaminou de geração a geração, e assim vem nos contaminando e fazendo com que estejamos cada vez mais distantes do Senhor. Então é necessário termos aí uma correta compreensão e uma valorização, sim, da palavra de Deus. Então a sua luz resplandece e dissipa todas as trevas, já que como fora predito pelo profeta Isaías. Então no verso 17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E do mesmo modo que João Batista, quando começa o seu ministério, no capítulo 3, ele também pregou essa mesma mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus. E ele se torna mais evidente especificamente na vida de Jesus Cristo, na sua vinda. Quando o Verbo se encarna, se faz homem, habita entre nós, então ali o reino de Deus já começa, o reino dos céus já se inicia, não de forma absoluta, como nós já sabemos, mas ali prefigurando aquilo que um dia nós iremos vivenciar. E este reino cobra de nós, através da doutrina de Cristo, determinados comportamentos, né? Determinadas ações que nós temos que realizar, comportamentos que temos que ter, que vão evidenciar que realmente nós somos filhos de Deus e integrantes, componentes desse reino. Daí a importância, nós sabemos que comportamentos são esses, né? Que você vai ver em mais detalhes no Sermão do Monte, principalmente. Então Jesus inicia o seu ministério ensinando e falando para as pessoas para se arrependerem. E o que viria a ser arrependimento, irmãos? Arrependimento não é remorso. Não é aquele sentimento de que você, ao ter cometido algo, ficar simplesmente entristecido, ter a concepção de que não deveria ter cometido. É muito mais profundo do que isso. Para que nós possamos fazer parte do reino dos céus na terra, apregoado por Jesus, por João Batista aqui, é necessário nós tomarmos ciência de quem nós somos e de quem Deus é. Qual é a nossa posição, nosso posicionamento neste relacionamento tão poderoso da parte de Deus para nós. Desta religação, nesta religião que Deus propõe, religar aquilo que foi quebrado no Éden, né, através da desobediência de Adão e Eva. Então, o arrependimento é a chave. Uma vez convencidos pelo Espírito Santo, um dos sentimentos que brota inicialmente em nosso coração é o arrependimento. É a certeza absoluta de que nós não deveríamos fazer o que nós fizemos no passado e o arrependimento de nunca termos desejado o Senhor como nós passamos a desejar quando Ele derrama a sua graça sobre cada um de nós.
quando a sua misericórdia nos alcança. Talvez um dos primeiros pensamentos seja: por que eu não servi a Cristo no passado? Por que eu não me enveredei por este caminho quando eu era mais novo, mais moço? Mas Deus tem um dia marcado na vida de cada um e um propósito na vida de cada um. Então aprove a Deus ser no dia que foi, né? No meu caso, no dia 6 de junho de 2000, no seu dia, o dia que você nasceu de novo. Então você se arrepende, né? Você pede a Deus misericórdia e graça, e uma tristeza profunda invade o nosso coração, para logo depois ser inundado por uma alegria tremenda, ao saber que Jesus Cristo e os seus méritos da cruz nos resgatam do poder das trevas e nos colocam em uma situação privilegiada diante dos homens que não conhecem a Cristo. Nós andávamos no lamaçal do pecado, no tremedal de lama, no charco de lodo, e Ele nos coloca sobre uma superfície sólida, em uma rocha, né? Eu gosto de citar esses exemplos, ditos pela Bíblia. Essa rocha que foi rejeitada pelos construtores, por aqueles que edificavam, né? Pelos sacerdotes, pelo povo judeu, pelos religiosos, pelo seu próprio povo, rejeitaram a Cristo Jesus. E ele se torna a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra principal do edifício que é a igreja, aquela que dá o prumo, aquela que é a pedra que a partir dela as outras vão tomando, né, o alinhamento para que não fiquem tortas, para que as pedras fiquem linheiras. E essa pedra é Cristo Jesus. É sobre ela e não sobre Pedro que Jesus Cristo edifica a sua igreja, né? Sobre esta verdade tremenda de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Isso é tremendo, irmãos, porque nós não estamos formados ou firmados sobre conceitos humanos, sobre a inteligência humana, sobre a ficção humana, sobre a inteligência humana, mas tão grandiosamente sobre o divino, sobre o sobrenatural, né? Sobre aquilo que transcende a nossa compreensão, que vem de fora para nós. Deus não nasce, como muitos dizem, de uma necessidade humana. Deus é. E Ele não se preocupa em nenhuma parte da Bíblia em provar a sua existência. A Bíblia diz: Deus é. Deus diz a Moisés que, quando se dirigisse a Faraó, falando com ele, dissesse que o grande eu sou, me enviou. Deus é. Não há por que provar ou querer provar algo de Deus para as pessoas. Deus é. E feliz daquele que é alcançado pelo seu amor. Feliz daquele cuja mão de Deus alcança, cujo cetro de misericórdia é estendido, e esta compreensão vem à tona, como que emergindo, não é? Das profundezas do nosso ser, outrora perdida, não é? Vem à tona pela mão poderosa e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, arrependimento é a chave para nós entrarmos no reino dos céus. E esse arrependimento nos coloca em uma situação privilegiada, como eu disse, porque nós começamos a reconhecer realmente quem somos. E se nós formos grandes na terra aos olhos dos homens, uma vez convertidos pelo Espírito Santo, convencidos pelo poder do Espírito, nós vamos enxergar em nós pobreza, nós vamos enxergar em nós fraqueza, vamos nos ver falíveis, dependentes, porque nós vamos nos colocar na posição correta e vamos enxergar Deus como sendo o onipotente, o onisciente, o onipresente, o rei que tudo governa, e não mais aquele ser que nós colocávamos contra a parede muitas vezes e exigíamos alguma coisa, aquele de quem nós direcionávamos as nossas reclamações, como sendo ele o culpado por nossas próprias falhas, nossos próprios erros. Nós reconhecemos que Deus governa a tudo e a todos, e assim Ele faz como lhe aprouve. Ele dá a vida, Ele tira a vida. Ele levanta, Ele derruba, Ele exalta. Ele faz o que bem lhe apraz, segundo os seus propósitos. E talvez o homem, querendo analisar Deus segundo os seus conhecimentos, segundo o seu conceito de bom e de ruim, né, de bem e de mal, começa a colocar em Deus culpa por haver maldade no mundo, pelo próprio homem ser mau em essência, né?
ele andando e enxergando na sociedade erros crassos, de desprezo, de falta de amor, ele culpa Deus por isso. E assim sendo, em cima de tão frágil argumentação, diz que Deus não existe. Que culpa tem Deus se o homem cria, por exemplo, o ozônio e coloca nos gases aí que nós utilizamos há tanto tempo atrás, né, que deixou de ser usado, e isso faz aí um buraco na camada de ozônio? Que culpa tem Deus se o homem vai e devasta a floresta? Que culpa tem Deus se o homem vai e inventa aí um anticoncepcional que na época em que houve aí a guerra do Vietnã, por exemplo, muitos ficaram aleijados, muitos nasceram aleijados, deformados por uso desse comprimido que depois foi abolido. Que culpa tem Deus disso? Se nós exercemos, entre aspas, a nossa liberdade, não é? Que muitos falam aí, para criar coisas ruins. O homem investe, quantas nações não investem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, trilhões aí, no caso dos Estados Unidos, muitas vezes ao longo das décadas, em armamento, em máquinas de destruição, não é? Em bombas que conseguem destruir, dizem aí que se forem em grande quantidade até o próprio planeta. É Deus que faz isso? Nós estaremos diante do Senhor um dia e iremos prestar contas a Ele de tudo aquilo que nós fizemos e deixamos de fazer. E nada de que o homem invente e faça vai retardar ou vai adiar o dia desse juízo. Nós estaremos pela terra, irmãos, até o dia que Deus quiser. Até o dia que Deus já determinou na eternidade. Então, as coisas são dele, ordenadas e coordenadas por ele. Nós colocamos Deus na posição correta, de soberano, e nós de servos. E se ele quiser nos abençoar, ele nos abençoa. Nós como servos, nós pedimos, nós como filhos, nós clamamos, suplicamos, mas ele faz se ele quiser. E ele não muda a sua essência por causa disso. Ele não deixa de ser bom por causa disso. Ele não deixa de ser Deus por causa disso. O homem sim. Já imaginou se você tivesse a capacidade, não é, vamos dizer assim, de ser Deus por um dia, por um momento, como Jim Carrey teve, né, no filme lá, O Todo-Poderoso, que ele recebe de Deus lá a oportunidade de ser Deus, de ser Ele, por um dia. O que você faria? Aí sim, você erraria em todas as suas decisões. Nós erraríamos em todos os nossos desejos, até quando queríamos acertar, nós erraríamos. Porque nós teríamos o poder de Deus, como foi dado a Jim Carrey, mas não foi dada a sabedoria, o discernimento do eterno. E no filme ele erra em suas decisões, coisa que Deus jamais o fará. Então o ingresso no reino dos céus, o primeiro passo é o arrepender-se. Mas arrepender-se de quê? De tudo. Deus coloca na sua mente os motivos pelos quais você deve se arrepender. Há uma tristeza profunda pelo simples fato de andarmos distantes de Deus, de não ouvirmos a sua voz como filhos, mas como meros espectadores, como meros leitores da palavra. Tantas pessoas leem a Bíblia de uma ponta a outra como meros leitores de um livro, sem enxergar nele a divindade, sem enxergar nele o poder, a autoridade, o amor, a justiça. Então Deus muda isso. E nós sentimos arrependimento, pois agora temos a oportunidade de andarmos lado a lado, porque antes estávamos afastados. Alguns dizem que nós deveríamos apenas ser boas pessoas. Isso era suficiente, ou isso é suficiente. Porque já que o céu não existe, porque se Deus não existe, o céu não existe, e tudo se resume a esta terra, não é? Então basta ser uma boa pessoa, um bom cidadão, um bom pai, um bom filho, um bom qualquer coisa. Mas não é simples assim. Essa necessidade do sobrenatural acompanha a humanidade. Não é algo criado, algo inventado. Há uma necessidade. Civilizações, povos isolados pelos 4 cantos da terra ao longo da história, né? A história prova isso e a arqueologia também. Possuíam cultos, adoravam o sol, a lua, as estrelas, os animais da floresta. Adoravam o que estava fora dele, o transcendente, e buscavam nisso alguma
proteção, alguma provisão. Isto nada mais são do que resquícios de Deus em nós, esse desejo de cultuar, esse desejo de buscar. E até aquele que diz que religião não existe, que Deus não existe, é um tremendo de um adorador. Talvez seja a pessoa mais religiosa dentre todas que existe na terra, porque só mudam o Deus, só mudam o altar, passam a adorar tão somente o seu conhecimento, a matemática, a física, a biologia, aquilo que é provado, isso se torna um Deus para ele. E ele adora, e o serve, e o defende, né? Como nós fazemos com o Senhor. Então, em nada diferem de nós, no sentido de serem religiosos. São sim, e talvez até mais do que nós. Então, Jesus Cristo, sabendo da notícia de que João fora preso, resolve sair de Nazaré e vai para Cafarnaum, lá mais ao norte de Israel, próximo do mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, ou o mar de Genezaré, são todos sinônimos para o mesmo lugar, para o mesmo ambiente. E no verso 18, ele caminhando junto a este mar da Galileia, que por coincidência, melhor dizendo, ontem eu vi no jornal que, segundo o jornal lá de Israel, faz 300 anos que isso não estava ocorrendo, né? não ocorrera, que foi o mar se revoltar e dar de encontro às calçadas e grandes ondas, e eu me lembrei de imediato de Jesus no barco, em meio à tempestade, junto com os discípulos. Eu digo, olha aí, é o mar da Galileia, né? Não é um oceano, mas se revolta, não sofre a ação de mares que estão ao redor, né? O mar Mediterrâneo, por exemplo, mas ele se revolta em virtude dos ventos que ali sopram, do mesmo jeito que aconteceu naquela noite em que Jesus dormia no barco. Que coisa linda, irmãos. Aí isso me arremessou ao passado, me arremessou a esse trecho da palavra do Senhor. Então ele, caminhando por este mar, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Imagina a cena, irmãos. Aquele homem que não se conhecia na intimidade, não sei se Simão aí requer mais estudo, se Pedro ou André tinham tido já um contato, né, anterior com Jesus, mas aquele homem os vê, os chama. Estes que estavam ali envolvidos com a sua obra, né, com o seu trabalho, eram pescadores. E muita gente, irmãos, você vai concordar comigo, não percebe muito bem a bênção que é trabalhar, né, a bênção que é estar empregado ali, exercendo um trabalho, recebendo no final de um período um valor consoante o seu trabalho ali executado, trabalhando e recebendo, para viver, para sobreviver. E aqueles homens pescavam, comiam peixe, vendiam peixe, estavam num pleno exercício da sua atividade vocacional, e Jesus os chama. E diz o texto, irmãos, que no verso 20, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Deixaram as redes e o seguiram. E muitas vezes acontece justamente o contrário nos dias de hoje. O trabalho tem se tornado a desculpa mais utilizada para impedir, né, para nos impedir de chegarmos até a casa do Senhor. Para não nos envolvermos com as coisas do Senhor. Para não estarmos envolvidos com as coisas que a igreja promove para nós muitas vezes. Um evangelismo, não é? Um estudo, uma reunião, seja lá o que for. Não, porque eu trabalhei, cheguei muito cansado. E eu fico imaginando que pedreira foi essa que nós estivemos trabalhando durante o dia, que nos impediu e que fez nos chegar cansados. Né? Que lavoura foi essa que nós passamos a manhã, à tarde, lavrando a terra com o cabo da enxada, que nos deixou cansados.
Que trabalho foi esse que, exercido a pé, fez com que estivéssemos exaustos, exauridos, logo no início da noite? Então o trabalho, sim, tem se tornado uma desculpa. E muitas pessoas têm deixado de se envolver com as coisas do Senhor. Além do trabalho, também o mundo, né? O próprio mundo tem investido contra os crentes de uma maneira geral, contra nós de uma maneira geral. Daí a necessidade de vigilância, de oração. Daí a necessidade de compreendermos que o mundo faz isso porque esse é seu papel. Nós não poderíamos esperar nada ao contrário do mundo. Ele vai como uma onda do mar se jogar contra nós, tentando nos destruir, cavar fissuras em nós ao longo do tempo, e nós temos que resistir, buscando forças no Senhor, enfrentando essas dificuldades. E quando uma onda passa e nós a vencemos, logo vem outra. E se joga contra nós e nós a vencemos também, logo vem outra. Umas são maiores, nos deixam submersos, mas logo ela passa, logo estamos de novo à tona. E isso é viver, irmãos. Quem espera ter uma vida cristã tranquila, não é? Sem vestidos do nosso inimigo, não entendeu nem compreendeu ainda o que é ser cristão. E às vezes as investidas são poderosas, são agudas, e nos fazem até vacilar durante algum momento, nos fazem ficar prostrados durante algum momento, mas em seguida o Senhor, após o arrepender-se nosso, né, nós nos arrependemos da situação que provocamos muitas vezes, Deus nos levanta, e nos levanta até mais fortes, irmãos, com mais sapiência, com mais conhecimento, não é? Com mais experiência, para podermos dizer: olha, não faça assim não, porque eu fiz e é ruim. Esse caminho aí é um caminho doloroso, dolorido, causa mal. Não vá. Com propriedade. Deixa eu só, um minutinho só, deixa eu só desligar aqui uma coisinha aqui do lado do... Pronto. Voltemos aqui ao Evangelho. Amém, meus queridos irmãos e amigos. Sou grato a Deus pela vida de cada um. Antes de nós continuarmos aqui, que está pertinho já, né? Deixa eu dar uma olhadinha nos últimos nomes que apareceram aqui. Nossa irmã Jeane, que não perde uma live. Deus te abençoe, irmã Jeane. Irmã Severino Júnior, irmão Júnior, muito boa noite, abençoado. Que Deus te abençoe, juntamente com a sua esposa. Vamos ver aqui. Tem algumas irmãs que eu não sei nem pronunciar o nome. Acho que é Lala Maia entrou. Seja bem-vinda, minha irmã, aqui no Instagram. Deus a abençoe, em nome de Jesus e a sua família. Estamos meditando aqui acerca do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 4, verso 12 em diante. Pescadores de homens. Então esse era o intuito de Jesus. Ele chamou inicialmente, caminhando ali no mar da Galileia, viu Pedro e André, seu irmão, que lançavam redes, e eles deixaram seu trabalho de imediato e foram seguindo Jesus. E você pode imaginar aí o que se passava na mente desses dois irmãos, desses dois homens profissionais que largaram o seu meio de vida, né? O meio pelo qual eles se sustentavam, se alimentavam, e começaram a seguir Jesus. Talvez em seus corações, na sua mente, eles meditassem: poxa, o que virá a seguir? O que vai acontecer amanhã? O que ele vai nos ensinar? Afinal de contas, Jesus não prometeu nenhum salário, não é, exorbitante. Jesus não prometeu nenhuma vantagem visível, humana, né, para aqueles dois, para que aqueles dois pudessem ali abandonar seus empregos, seus trabalhos, né, suas atividades, para poder segui-lo. É Deus, como nós gostamos de dizer, purinho, que mexe no coração do homem e faz ele deixar o que ele dá valor para trás, para se apegar, se agarrar justamente ao que Deus dá valor e de fato tem valor para nossas vidas. Então ele, andando mais à frente, no verso 21, passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, a quem Jesus mais na frente chama dos filhos de trovão. Os filhos do trovão, fazendo menção aí talvez à sua personalidade forte, né, dos dois irmãos. Então Tiago e João, o discípulo a quem Jesus Cristo amava, né, gostava muito, dada a intimidade que tinham os dois,
de um relacionamento puro, saudável, do amor entre irmãos, fraternal, que coisa linda. Então eles estavam consertando as redes, porque também eram pescadores, afinal de contas Jesus estava à beira-mar, e o chamou, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então, mais uma vez, Tiago e João, né, mais dois pescadores, estavam no exercício do seu chamado, né, da sua profissão, lavando, cuidando das suas redes, cuidando do material do seu trabalho, sem a rede, né, sem a qual não existe pesca. E como agravante, estavam com seu pai, com o patriarca, com aquele que eles deviam respeito, né? E diz o texto, no verso 22, que eles deixam um barco e deixam o pai para seguir Jesus. Meus amados irmãos, quando Deus resolve nos amar, revelando o seu Filho Jesus para nós, através do Espírito Santo, muitos conceitos para nós mudam o prisma, não é? É verdade que esses dois irmãos não deixaram de amar seu pai. Tiago e João continuam amando seu pai, continuam amando a sua família. Mas naquele momento importava seguir Jesus. E o mesmo pensamento talvez estivesse no seu coração. O que é que vai ser de nós? O que irá acontecer amanhã? O que é que nós vamos aprender? O que é que nós vamos ganhar? Era o início da caminhada. Era o início da jornada. Talvez os seus corações estivessem plenos de incerteza. Mas uma coisa é certa, estavam alegres, felizes, porque ninguém ia deixar o que deixaram, tristes. Mas esperançosos, algo de bom vai acontecer. Algo frutífero, algo que nós não sabemos o que é ainda, mas vai ser grande, vai ser poderoso, como de fato foi. Pode ser até que eles pensassem em algo terreno, em algo humano, mas ao longo da caminhada, ao longo da jornada, ao longo dos ensinamentos de Jesus Cristo, eles foram vendo que o reino de Deus, apesar de estar visível na pessoa de Cristo, era um reino espiritual, era algo que se vivenciaria no porvir, de maneira grandiosa e intensa. Isso foi tão absorvido e compreendido, não só por estes, mas pelos outros apóstolos e por outros discípulos, que foram fiéis a Cristo até a morte, literalmente, na vida da grande maioria. Eles criam que no porvir vivenciariam toda aquela expectativa que tiveram quando foram chamados. Porque o tempo faz isso, amadurece o nosso entendimento, a nossa compreensão, alarga o nosso coração, a nossa mente, para podermos compreender e absorver um pouco desse amor que transcende a nossa compreensão, o nosso entendimento, que nos constrange. E isso é maravilhoso, porque na caminhada isso tem que acontecer com cada um de nós. Na caminhada isso tem que ser evidenciado. Se nós tínhamos pensamentos que não condizem com a realidade, com o decorrer do tempo, com Jesus, você vai ver, eu pensava assim, e não é assim. Deus me mostrou de uma outra maneira, de um outro modo. Me mostrou de fato como eu devo pensar. Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada, pois ele veio causar divisão entre os entes queridos por causa do amor ao Evangelho, do amor a Ele naquele primeiro momento, e assim hoje também. É assim do mesmo jeito hoje. Ele causa divisão entre as pessoas, porque as pessoas não compreendem que amor é esse que nos faz chegar em casa cansados, fatigados, exauridos, e irmos ao templo junto com outras pessoas que chamamos de irmãos, para cultuar, para prestar um serviço, para dizer que Deus é bom, maravilhoso, para louvarmos. Os que tocam, tocar, os que cantam, cantarem, os que pregam, pregarem, os que louvarem e tocar ao mesmo tempo, do mesmo modo, com todo o serviço que acontece na casa do Senhor. É esse amor que nos faz isso. Esse amor colocado em nossos corações, que nos faz
esquecer de nós mesmos e lembrar do outro, que nos faz olhar para o outro de uma maneira diferente, como nós não olhávamos antes de conhecermos Jesus. É Deus que muda isso. É isso que faz com que pessoas deixem família para se entregarem a missões. Faz com que pessoas renomadas, pessoas que conquistaram estabilidade na vida, deixem seus escritórios e se enveredem pelas matas, pelos rios, pelas tribos, para anunciar o Evangelho da salvação. O Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que maravilha! Que amor é esse? Que nos faz abdicar de nós mesmos para fazermos a vontade do Senhor. Que amor é esse que nos faz acordar na melhor hora do sono pela madrugada e conversarmos com Deus e chorarmos ali aos seus pés, na certeza e plena convicção de que Ele está ouvindo e que, se Ele quiser, nos tira do poço, mas se não quiser, Ele continua sendo Deus adorável, adorado, respeitado, Senhor poderoso, grandioso, como o pai que sabe o melhor para o filho. Esse é Deus. Como dizer que esse Deus não existe? Como olhar para o pôr do sol e dizer que Deus não existe? Como olhar para as montanhas que teimosamente sobem aos céus e parecem não ter fim, tocando as nuvens, e dizer que não existe Deus? Como podemos, irmãos, olhar para uma flor que singelamente vai se abrindo aos primeiros raios solares, exibindo seu esplendor e atraindo assim as abelhas para colherem seu néctar e assim dar posteridade e sustentabilidade tanto a um como a outro? Como dizer que Deus não existe? Pelo fato de ter colocado a Terra, o planeta Terra, irmãos, em órbita ao redor do Sol, daquela estrela brilhante que nos aquece, que nos promove a vida, que se fosse 1 grau um pouco mais afastado do Sol, a Terra se perderia pelo espaço. Se fosse 1 grau mais próxima do Sol, seria atraído por essa estrela e seríamos queimados. Como dizer que Deus não existe? Como dizer que, ao expressarmos o nosso amor a Ele e sentirmos este ardor, este calor tão forte, tão vivo dentro de nós e que nos faz querer chorar e voar ao mesmo tempo, como dizer que esse Deus não existe? O que nos faltam são experiências que aumentem cada vez mais a nossa intimidade e experiências que Deus está apto e desejoso de nos conceder. É tão somente nós nos enveredarmos pelo caminho da adoração, da oração, temos os nossos a sós com Deus, reservarmos os lugares como o filme Quarto de Guerra nos ensina, para enfrentarmos as nossas batalhas da única maneira que nós possamos sair vencedores, de um jeito ou de outro, porque o crente com Cristo, até perdendo, é vencedor. Só através da oração que Deus nos transforma e nos capacita e nos habilita a sermos de fato os pescadores, os novos pescadores de outrora, os de hoje. Nós somos os novos pescadores de hoje. Como esses 4 irmãos que nós citamos eram no passado, nós somos os de hoje. E Deus está, na pessoa de Jesus Cristo, nos dando a oportunidade de termos experiências com eles e aprendermos a sua doutrina para podermos lançar as redes de forma correta, usar a rede correta, as ferramentas corretas, as palavras corretas, a história correta, vivenciada, o fato. Isso só é atingido quando nós temos intimidade com o Senhor. Pescadores de homens somos nós. E nós temos que ter esse desejo e essa necessidade vital dentro de cada um de nós de falarmos de Jesus.
de falarmos do seu amor para quem está ao nosso redor. De maneira que as pessoas vejam Jesus em nós. E eu sei que isso pode ser muito difícil porque nós sabemos quem somos e sabemos quais são as coisas que têm que ser mudadas ainda e modificadas ao longo da nossa caminhada, que talvez não tenhamos forças ainda para fazê-lo. Eu sei. É difícil. Mas Jesus está conosco, irmãos. E é Ele que preenche essas lacunas, é Ele que nos levanta, é Ele que nos soergue, é Ele que estende a mão quando nós estamos prostrados e Ele nos levanta e nos leva para a caminhada juntamente com Ele. Então não desista. Nós não estamos sós. Estamos nessa caminhada com o Senhor e aptos por Ele a segui-lo. Joga a rede. Joga a rede onde você pensar ou imaginar não ter peixe. Porque a multiplicação dos peixes se dá através do poder de Deus, não das nossas forças. Não do nosso conhecimento. Talvez você esteja ali vislumbrando fazer algo para Deus, pregar o evangelho para um grupo de pessoas e tal, mas e ali surtir algum efeito, mas Deus às vezes nos leva para um lugar onde nós não imaginamos estar e achamos que ali não vai salvar uma pessoa, e é ali que Ele faz um grande milagre e nos dá uma grande pescaria. Então pregue o evangelho e deixe Deus fazer a sua grandiosa obra em nós e através de nós. Amém, meus amados irmãos? Estou grato a Deus por este momento que Ele nos concedeu em sua presença. A todos vocês do Instagram e a todos do Facebook. Meu muito obrigado por ficarem conosco até o fim. Deus é fiel e Ele vai cumprir as promessas que Ele tem na minha vida e na sua vida, segundo os seus bons propósitos. Amém? Então eu agradeço a todos em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Vamos orar. E de antemão já avisamos que sexta-feira estaremos reunidos mais uma vez nesses moldes para a honra e glória do Senhor. Meu Senhor e Deus, Pai amado, Pai querido, chegamos mais uma vez ao final, Pai amado, desta live. E agora, Senhor, Tu me coloca na mente, Pai amado, pessoas do nosso convívio, da nossa igreja, da CPI, e que sou impulsionado agora a orar por eles, Pai. Eu te apresento, Pai, Igor, Patrick. Eu te apresento, Senhor, Gemima, a sua esposa. Toma este jovem casal em Tuas mãos, Senhor. Tu sabes quanto nós os amamos. Nós, Senhor, amamos este casal. Toma em Tuas mãos, chega nas suas necessidades. Aumenta cada vez mais a sua fé. Trabalha com os dons que Tu deste, Senhor, a esta família. Os abençoa ricamente. Tu és o provedor da sua existência. Tu és aquele, Senhor, que promove a alegria. Os une cada vez mais, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. E a todos quantos fazem parte da ECPI. Irmão Ivo, Pai. Com a sua esposa Késia, Senhor. Irmão César e Luzia, seus filhos, Pai. Se eu vou falar todos eles, Senhor. Porque todos eles moram no nosso coração, Senhor. Todos eles fazem parte da nossa história. Tu colocastes, Pai amado, cada um para vivenciar conosco esses momentos, Pai amado. Então aumenta a nossa fé, Senhor. Sonda o nosso coração, vê os nossos desejos, os nossos projetos, Senhor. Tantos projetos que nós temos, Pai, que dependem de uma intervenção divina. Nos mantém, nos sustém em Tuas mãos, Senhor. Firmes e fortes em nossa caminhada. Abençoa a minha casa, abençoa a minha esposa, os meus filhos. Abençoa o Paulinho, Senhor, meu filho, que está lá em Paulista, Pernambuco, Senhor. Sua mãe, seu irmão. Abençoa minha cunhada, minha sogra, minha mãe, os meus pais. Oh, Senhor, abençoa todos. Todos quantos foram inscritos naquele livro, Senhor. Naquele livro de oração que nós temos lá na igreja, Pai, lá no templo, que chamamos de livro de oração. Que foram colocados ali pessoas que precisam de uma intervenção sua, intervenção Tua, Pai amado, emergencialmente. Chega, Senhor, em suas vidas, nas áreas em que mais precisam. Eu te peço, Senhor, e te agradeço tudo isso, em nome de Jesus Cristo.
Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Nos vemos na próxima sexta-feira, se Deus quiser.